No dia de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17, Sede Perfeitos. É uma instrução dos Espíritos no item 9 e ele nos foi deixado em 1863 pelo cardeal François Nicolas Madeleine Mirot, no qual fala sobre superiores e inferiores. E diz o seguinte: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache investido dela. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potenteados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam. Um pouquinho pesado, né, pessoal? Vejam bem, a falta pode ser dos subordinados, mas vai recair sobre o seu líder. Estes cometem os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos seus maus exemplos. Do mesmo modo que lhe colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho, assim como perguntará ao rico quando ele chegar: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar a fecundidade no teu derredor? Também Deus perguntará daquele que dispunha de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se lhe dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade,
nem instrumentos aos teus caprichos, ou a tua cupidez. Fiz-te forte, confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudassem a subir ao meu seio. O superior, que se ache compenetrado das palavras de Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-las, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar um cumprimento aos que lhe iriam correr-lhe, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrerem os outros. Se vê forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como constituído, isso uma prova para a sua humildade, necessária para o seu adiantamento. Sua crença lhe orienta e conduz, e lhe induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica em dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Vamos agora às nossas considerações. Perante Deus, somos todos iguais. Não existe superior e não existe inferior. Existem filhos de Deus. Mas na sociedade estamos divididos conforme a justiça social. Essa diferença está na oportunidade do nosso resgate ou da nossa prova. Aquele que tem uma posição maior, seja ela de chefia ou de fortuna, tem uma responsabilidade maior pelo que ele faz e pelo que o seu subordinado também faz.
O subordinado assume a responsabilidade pelo que ele faz ou fez. Entra aqui o livre-arbítrio, onde o subordinado, vendo que aquilo que lhe foi ordenado é errado, pode dar um passo atrás e não criar mais dívidas para si. Em Mateus capítulo 25, itens de 14 a 30, vemos a divisão dos talentos, onde cada um de nós recebe conforme a sua evolução. Então não existe superior e inferior, existe o mais evoluído e o menos evoluído. Pois os talentos aqui são os recursos ou os dons espirituais que Deus nos deu para serem usados no nosso desenvolvimento ou no bem do próximo, promovendo assim a evolução. Essa divisão representa o que cada um deve usar para promover essa evolução, sua e dos demais. Autoridade e fortuna não significam privilégios, e sim responsabilidades, a qual será cobrada pela nossa própria consciência quando nos for questionado: o que fizestes? Que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deveria ser um manancial, a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Ou que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitastes? Isso já foi falado lá no início. Autoridade e fortuna são provas que irão nos testar. Testar o quê? O nosso orgulho, a nossa humildade, a nossa ambição, o nosso egocentrismo. Onde devemos desenvolver, sim, a caridade, a coragem, a fé e a integridade moral. Já o subordinado passa pela prova de ser humilde, solidário, responsável com aquilo que lhe é determinado de contribuir para com os colegas, inclusive na resiliência, pois o homem pode estar em uma condição inferior à sua qualificação técnica, mas conforme seu desempenho e merecimento, ele alcançará uma posição melhor. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é quando alguém impõe-se frente aos demais. Mas aí, quem exerce o autoritarismo terá uma carga bem maior para resgatar, porque ele estará respondendo por ele e por aquele subordinado ao qual ele usou de força. Bezerra de Menezes costuma usar a frase: a palavra convence, o exemplo arrasta. E nós sabemos disso. Então, por que darmos o exemplo negativo e prejudicial? No Livro dos Espíritos, na questão 878, Kardec questionou aos espíritos o seguinte: mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? E responderam: não será isso, ele continuou, não será isto uma anarquia de todos os poderes? E aí os espíritos responderam:
Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns limo mais puro do que os outros, de que se serviu para trazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Estes direitos, eles são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Ademais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o merecem por suas virtudes e sabedoria. Continuou. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se acha comprometida quando a autoridade for deferida com sabedoria. Não devemos esquecer, a autoridade é uma missão, uma prova. E que prova? Quantos ficam pelo caminho? E não é um privilégio ou propriedade de nenhum indivíduo. Dela, o detentor terá que prestar contas a Deus. Quando eu falo Deus aqui, eu estou falando na nossa consciência, porque nós sabemos, né, que Deus, Ele não julga e não nos coloca numa prisão, mas sim a nossa consciência. A nossa consciência é que nos julga, quando Ele nos pergunta: o que fizestes? Todo aquele que se encontra na posição de superior deve usar a força para encarar os fracos, não para caprichos. Ele deve se compenetrar das palavras de Cristo e não desprezar seus subordinados, sabendo que distinções sociais são irrelevantes para Deus. O que se encontra momentaneamente na posição inferior deve ver sua posição como uma prova para a humildade e para o seu adiantamento. Não pagar o mal com o mal, cumprir seus deveres com zelo, pois negligência também gera dívidas. A lei de reencarnação e causa e efeito mostra que a posição de superior ou inferior é transitória. Quem hoje comanda pode amanhã ser comandado, sendo tratado inclusive como tratou os demais. O Espiritismo ensina que o superior deve agir como gostaria de ser tratado, se fosse ele o chefe. E o inferior deve ser guiado pelo dever, sabendo que o desvio do caminho reto gera dívidas a serem pagas. Em resumo, é um ensinamento sobre o uso correto do poder e de responsabilidades em todas as posições. É a autoridade das nossas experiências terrenas para o progresso espiritual, conforme ensinado na doutrina espírita. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar, inclusive, em alguém que esteja precisando de uma oração.
E assim, Jesus, te agradecemos este momento. Momento de aprendizagem, momento de estarmos juntos. E pedimos, Pai, que possamos realizar, encarar nossos irmãos como irmãos. Compreender, Senhor, que não existe o mais importante ou menos importante. Existe sim irmãos de caminhada. E que esta caminhada, ela pode ser mais leve, caso possamos estender a mão a um irmão. Que todo aquele irmão que no dia de hoje, Pai, esteja precisando de um bálsamo de consolo, de um bálsamo de saúde, de um bálsamo de amor, o receba. Que todos aqueles irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, em seus lares, em cima de uma cama, ou não, no presídio, que todos aqueles que nos são caros, a todos aqueles que amamos, seja levado, Pai, um pouquinho da energia que foi aqui gerada, pois sabemos, Pai, que a energia pode ser mudada. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.